Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local e hora em que estiver a acompanhar Washington Fora de Horas. Hoje é sexta-feira, é dia 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Eu sou Álvaro Ludger Andrade e vou estar consigo nos próximos 30 minutos para levar a atualidade que marca esta sexta-feira. Como sabe, a Voz da América aqui em Washington enfrentamos um confinamento desde o dia 17 de março. Daí que Washington Fora de Horas é produzido a partir das nossas casas, cada dia de segunda a sexta, e vou viajar então pelo mundo das notícias consigo nos próximos 30 minutos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, como no Facebook nos acompanha, mas também no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Na nossa página de internet é voaportugues.com e lá pode acompanhar a nossa emissão online, mas também ver vídeos, reportagens, muitas notícias durante 24 horas no dia. E ainda temos a nossa emissão de rádio, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola e 19 em Moçambique. Vamos então ver o que temos hoje. Iremos falar de mais ataques em Moçambique. Também a Procuradoria-Geral da República responde a Isabel dos Santos em torno da polémica da falência ou não da rede de supermercados Candando. Também vamos à Guiné-Bissau, onde o antigo Procurador-Geral da República apresentou uma queixa-crime contra a antiga Ministra da Justiça do governo do PAIGC. Atualizaremos também a situação da Covid em todo o mundo. São Tomé e Príncipe entra numa nova fase a partir de hoje, apesar dos números continuarem a aumentar. Aqui nos Estados Unidos, há críticas de organizações não governamentais internacionais à falta de ajuda americana para o combate à pandemia, no momento em que o país também aqui é o epicentro da epidemia mundial, e também vamos falar sobre os protestos aqui e notícias ainda da República Democrática do Congo, também da Espanha desmantelou uma rede de tráfico humano que visava essencialmente imigrantes africanos. Também falaremos sobre a aparição do presidente russo e o comentário sobre a mudança na Constituição. Muito mais nesta emissão do Washington Fora de Horas. Uma vez mais obrigado por vários amigos internautas que estão já a acompanhar. Daqui a pouco vamos saudar a todos, mas começamos então em Moçambique, onde um grupo de insurgentes decapitou 15 chefes de família nesta semana nos distritos de Macomia e Meluco, na província de Cabo Delgado, voltando a instalar o pânico entre a população. Relatos dos moradores indicam que 10 chefes de família foram decapitados na quarta-feira e na quinta-feira na aldeia Cabora, em Quiterajo, no distrito de Macomia, que tem sido alvo de vários ataques dos chamados insurgentes desde a ocupação da sede distrital por 3 dias no final de maio. Outros 5 chefes de família foram decapitados na quarta-feira da semana passada na aldeia Imbanda, em Unguio, no distrito de Meluco. O novo incidente ocorreu, portanto, um mês depois de outros 4 civis terem sido decapitados quando se encontravam numa cerimónia fúnebre numa aldeia daquele distrito. Entretanto, os insurgentes, durante essas incursões, têm explorado as rivalidades tribais entre as tribos Maconde e Macua, procurando reinar entre a população. Ainda segundo relatos de testemunhas que falaram à Voz da América, a população dos distritos a norte de Cabo Delgado começou a enfrentar um novo pânico com a onda de rapto de raparigas. O episódio mais recente ocorreu na semana passada, quando 10 raparigas foram raptadas durante a fuga dos insurgentes em Mocímboa da Praia, sob a Voz da América hoje. O jornal eletrónico Carta de Moçambique escreve que 22 insurgentes foram abatidos pelas forças de segurança na terça-feira em Mocímboa da Praia. Esta reportagem com as vozes das testemunhas na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. Continuamos em Moçambique, falando agora da economia. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma organização não governamental, considera enganosa a anunciada deflação de 0,6% registrada em maio pelo Índice de Preço ao Consumidor, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. Numa análise aos dados do Instituto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento refere que o IPC, portanto o índice que marca a inflação, no passado mês de maio não reflete, estou a citar, a dinâmica do custo de vida que Moçambique tem vindo a registrar nos últimos meses. Aquela organização observa que os produtos consumidos por famílias com rendimentos mais altos sofreram uma baixa nos preços, mas os bens adquiridos pelas famílias com rendimentos mais baixos conheceram um incremento acentuado dos mesmos preços. Por exemplo, fala de creches e infantários tiveram uma deflação de menos 30%, o ensino privado caiu menos 24%, o ensino secundário do primeiro ciclo 14,9%, e em contrapondo a essa tendência,
O preço do açúcar castanho subiu 11,5%, cebola 6,5%, óleo alimentar 3,4%, arroz em grão 1,7%. O Centro de Democracia e Desenvolvimento apela ao governo, uma vez mais, para, estou a citar, criar e implementar uma política de proteção social para resgatar as famílias de baixo rendimento que estão cada vez mais sufocadas pela crise causada pela pandemia da Covid-19. A situação económica, portanto, em Moçambique, aqui neste relatório do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Vamos para Angola, mas antes visitamos a nossa página no Facebook para ver quem já está a saudar, querendo sempre e pedindo sempre que nos enviem os seus comentários sobre os temas que estamos a tratar e outros temas que marcam atualidade nos seus países. Portanto, podem avançar que nós teremos todo o prazer de ler, claro, sempre que tenhamos muito tempo, já que às vezes também o tempo escoa com as notícias que estamos a apresentar. Vou aqui ver então quem já está aqui a deixar alguns comentários, e temos já vários. A Sandra Helena diz bom dia, feliz sexta Álvaro. Sandra está em Massachusetts, em Cambridge. A Joana Eurico também dá boa tarde de Londres. João Benedito Chongo entra de Moçambique. O gestor de RH Caxandango Baltazar diz estou ligado a partir de Luanda. O António Gimno Macaque diz falo diretamente da província de Sofala e diz gosta muito do programa. Obrigado, António. Augusto José Justino está em Espelhos, está em Luanda. J. Mouro diz bom dia desde São Paulo, cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Saturnino António José está no Kwanza Sul. Edilmara Bara diz bom dia, ao vivo aqui do Brasil. Edilmara diz-nos em que cidade está, em que estado encontra-se no Brasil também. Elder Goldbanks assistindo a partir de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique. Elder, podia dizer-nos como está Cabo Delgado? Acabamos de dar notícias sobre mais ataques em Pemba, em Cabo Delgado, aliás, em Cabo Delgado, a província da qual Pemba é capital. Pemba não está a ser atingida, mas nos lugares como o Cimo da Praia e outros lugares que acabamos de dar. Então gostaria de saber como está a situação aí em Pemba. Aldair Velasco Gumanta em Luanda, Juliano Letrado em Cabinda, Joelmo Oliveira diz boa tarde, estou em Benguela. Quem mais? Charlie Abacata em Maputo. Sebastião Domingos Simão diz estou ligado em Lisboa. Mândio Henriques Mandelói de Assis está em Angola, está na banda. O Marcos Miguel em Cabinda. O Glauber Gleidson Pérez diz good morning América, estou em Pindamonhangaba em São Paulo. Abraço Glauber. Hernando de Castro Nuiz, Dinho Hedro diz boa tarde a partir do sul, acho de Angola. Domingos da Silva diz boa tarde, estou a ligar a partir de Angola. Também o Futinho Lux dá um alô de Cabinda. Também temos o Egídio Vaz a acompanhar, creio, de Moçambique. Mas não se esqueçam de deixar os seus comentários sobre os temas que estamos a tratar. Acabamos de dar do rapto de 10 raparigas em Cabo Delgado e também de 15 pais de famílias que foram decapitados nas últimas 2 semanas em Moçambique, ou se quiser, nos últimos 10 dias em Moçambique. Portanto, pode deixar aí então o seu comentário, que nós teremos todo o prazer de ler. Vamos agora para Angola. Nas últimas semanas, nos últimos dias, aliás, temos trazido a informação de que cerca de 1000 trabalhadores, entre 500 a 1000 trabalhadores, um pouco mais, podiam ir para o desemprego, eles que trabalham na rede de supermercados Candando, da empresária angolana Isabel dos Santos. A própria empresária disse que essa situação devia-se ao fato das suas empresas e contas têm sido alvo de arresto pelo tribunal em dezembro de 2019. Pelo meio, discussões de um lado e do outro, mas depois o Ministério do Comércio e Turismo e a gestão dos supermercados chegaram a um acordo. Por agora não vai haver encerramento de nenhuma loja e também nem de ninguém será despedido. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República diz que qualquer problema ligado à gestão dos supermercados não se deve ao arresto nem à própria Procuradoria-Geral da República, que foi quem pediu o arresto desses bens e das contas de Isabel dos Santos, do marido e também do anterior gestor das contas deles. Álvaro João falou com a Voz da América. Esta entrevista está na nossa página, pode visitar se quiser, voaportugues.com, e ele disse que foram congeladas as contas pessoais, não das empresas,
e que não se pode atribuir a culpa de uma possível falência ao arresto ou à Procuradoria. E vou citar o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João. Ele diz: não pode ser culpabilizado o arresto como a causa para o encerramento do estabelecimento ou de algumas lojas com o despedimento pessoal. Mesmo lojas que não tiveram arresto, hoje passam por momentos difíceis devido à crise em Angola, particularmente económica, mas também com a Covid. Mas não se pode culpabilizar o arresto ou a Procuradoria-Geral da República, como se está por aí a fazer, afirma João. O também procurador esclareceu que, quando o Tribunal decreta um arresto de contas, nomeia um Conselho de Administração para dar continuidade à gestão, que é o fiel depositário. Mas ele lembra que, e volto a citar, a empresa continua a pagar salários, a receber mercadorias, a pagar fornecedores e eventualmente credores, assim como manter os postos de trabalho. Fim de citação. Álvaro João ainda diz que, nesses casos, a proprietária da empresa apenas não pode praticar atos de gestão extraordinários, ou seja, não pode vender ações, não pode vender suas participações, nem mudar a natureza do negócio. Ainda assim, a proprietária, estou a citar o porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, pode, mediante autorização, aumentar ou financiar os seus investimentos, aumentando o capital da empresa. Concluiu assim o porta-voz da Procuradoria-Geral da República. São agora 9h41 aqui na capital americana. Hoje está um dia de sol, está bonito. Vamos ter a volta dos 28, 30 graus aqui na capital americana, no momento em que também há anúncio de mais protestos aqui em Washington, particularmente amanhã, mas disso falaremos mais à frente. Vamos à Guiné-Bissau. O antigo Procurador-Geral da República, Bakary Biaye, apresentou ontem uma queixa-crime contra a antiga Ministra da Justiça do governo de Aristides Gomes, governo demitido em fevereiro, Ruth Monteiro, sobre o alegado envolvimento do antigo Procurador-Geral no tráfico de droga. O magistrado do Ministério Público disse que a queixa visa lavar, aliás, a sua imagem contra as ações da antiga Ministra da Justiça de um suposto envolvimento dele no tráfico de droga. Monteiro teria dado essa informação numa entrevista ao jornal português Expresso. Bakary Biaye diz esperar que a justiça seja feita e que Ruth Monteiro seja julgada e condenada por proferir falsas declarações contra ela, a pessoa do ex-procurador. Um assunto que também vamos continuar a acompanhar. E hoje, dia 12 de junho, é Dia Mundial do Trabalho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Vou falar disso mais à frente. Temos aí duas opiniões, duas informações de Moçambique e de Cabo Verde, também a nível mundial. Mas antes, vamos ver o que está trending aí nas redes sociais. A Mayra de la Salette participa aqui no programa, enviando, portanto, o que está de interessante aí nas redes sociais, o que está a marcar as redes sociais. Vamos começar com o Twitter, que hoje anunciou o bloqueio, a suspensão de cerca de 30 mil contas ligadas à China, à Rússia e à Turquia, alegadamente com desinformação. Isso ocorre depois da União Europeia ter denunciado a China de proliferar as redes sociais com notícias que não são verdadeiras e que são pura campanha de desinformação. Essas contas foram anuladas, foram enviadas para um arquivo que vai ser analisado a posteriori, segundo disse o próprio Twitter. A propósito do Twitter, o comediante Dave Chappelle voltou aos palcos depois de 86 dias de ausência. A 6 de junho, Chappelle atuou em Beaver Creek, no estado de Ohio, e falou de George Floyd. Ele é um comediante bastante famoso, controverso, sem medo das palavras que usa. O seu regresso aos palcos, mais uma vez, mexeu com os fãs e não só. Em cerca de 30 minutos, ele não poupou ninguém. A sua performance chamou-se 8h46, em relação aos 8 minutos e 46 segundos que o polícia de Minneapolis teve o seu joelho sobre o pescoço de George Floyd, asfixiando até à morte. Este é o assunto que está a marcar o Twitter. Portanto, aí o show de Dave Chappelle. Convidamos aí a ver então no Twitter esse show, não esquecendo que a Voz da América está no Twitter, voaportuguês.com. Regressamos aqui ao Facebook, aos nossos internautas, antes de irmos a mais atualidade. Tenho por aqui, temos muita gente a saudar, mas queremos também que deixem alguns comentários. Por exemplo, aqui temos um comentário que nos chega de Justino. Antes temos o Luís Artur Montes Ribeiro, que está na cidade de Curitiba, no sul do Brasil. Justino Flores escreve: no meu país a situação está mal desse jeito, a imprensa nacional não diz nada.
Justino Flores gostaria de saber em que país se encontra. Eu acho que é Angola, eu acho que ele se refere a Angola. Deixa-me ver, perdi agora o Justino, mas esse foi o comentário que ele deixou. O Mildo Moisés Abudo está em Nampula. Luís Artur já lhe dei um alô. Sim, o Justino Flores, eu acho que está em Angola. Arsénio Renato de Saúde de Moçambique. O Futinho Lux diz: eu falo concretamente em Cabinda, mas aqui as coisas não estão bem. Há muitos conflitos. Há um conflito militar entre a FLEC-FLAC e o regime do MPLA. As Forças Armadas em Cabinda estão em guerra. João Mário Maio diz: boa tarde, eu falo diretamente da cidade de Maputo. Lauriana Maralau nos saúde de Cabinda também. Rei Fula Fula em Benguela. Bernardo em Benguela também. Teu Marcos está em Angola, não diz em que lugar. António José Bartolomeu também acompanha, diz: é verdade. Elton Alexandre está em Moçambique. Obrigado por estar ligados. Não esqueçam de deixar aí os seus comentários. Hoje assinala-se o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Em Moçambique, a primeira-dama Isaura News apelou os pais encarregados de educação e a sociedade para, mais do que nunca, diz ela, protegerem as crianças do trabalho infantil e outros males que atentam contra o seu bem-estar, assim como assegurar a observância das medidas decretadas pelo Governo para a prevenção do contágio pela Covid-19. Ela diz: mais do que nunca, o trabalho infantil nas suas piores formas é um fenómeno igualmente presente em Moçambique e ela manifesta-se principalmente no setor informal, diz a primeira-dama de Moçambique. Em Cabo Verde, a presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente apontou a Ilha do Maio como a que maior número de denúncias tem tido a nível do trabalho infantil, sobretudo na área da pesca, apanha do sal e a agricultura. Maria Livramento Silva revelou em entrevista à agência de notícias Infopress que das 33 denúncias de trabalho infantil registradas em 2019, 11 foram da Ilha do Maio, seguida da Ilha de Santo Antão e da Ilha de São Vicente, Santiago, aliás, onde existem muitas crianças a vender frutas nas estradas do interior da maior ilha do arquipélago. Dados sobre o trabalho infantil em Cabo Verde são de 2012, admite a própria presidente do Instituto Cabo-Verdiano de Criança e Adolescente, 8 anos depois. Naquela altura, 8% das crianças participavam no trabalho infantil, embora a maior parte ajudando as famílias durante o horário que não estão na escola. Aguarda-se, no entanto, uma atualização desses dados ainda este ano. O Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que o trabalho infantil envolve 150 milhões de crianças em todo o mundo de 5 a 14 anos. Uma triste realidade. Na nossa emissão de rádio, logo mais tarde na rádio e também através da internet, no voaportugues.com, pode ouvir mais dados sobre o trabalho infantil no mundo. Vamos agora atualizar os dados da coronavírus, quando são 9h47. Na Guiné-Bissau, a diretora do Hospital de Comura, nos arredores de Bissau, Jamila Bati, lamentou a morte evitável e desnecessária, diz ela, de uma jovem de 22 anos por falta de oxigênio naquele estabelecimento hospitalar. O hospital, a cerca de 10 km da capital Bissau, é uma das unidades de saúde que recebe doentes infectados pela Covid-19 e pertence à Igreja Católica. Estamos de luto pela tua morte desnecessária e evitável. Pedimos desculpas por não te podermos dar o oxigênio como precisavas, escreveu a diretora Jamila Bati na rede social Facebook. A Guiné-Bissau tem até momentos 1.389 casos da Covid, é o país lusófono em África com mais casos, depois da São Tomé e Príncipe e depois de Cabo Verde. Angola registrou ontem mais 5 novos casos e uma morte da Covid-19, totalizando 118 infecções, com 5 óbitos e 41 recuperados. São Tomé e Príncipe, o segundo país africano de língua portuguesa com mais casos, registrou até ontem 639 casos, tem 12 mortes. Entretanto, o Presidente da República exigiu ao Governo que realize testes PCR o mais rapidamente no país e perguntou para quando e por que esse atraso na realização dos testes. Em São Tomé apenas se realizam testes rápidos que não são totalmente fidedignos, não trazem um quadro exato da realidade e os especialistas estão a pedir testes PCR. Entretanto, hoje o Governo disse que vai, como ontem o Presidente da República anunciou que não vai prolongar o estado da emergência, apesar dos casos estarem a aumentar. Ontem foram anunciados mais 28. O Governo disse que prepara-se para declarar o estado de calamidade a partir do próximo dia 16, isso segundo o Secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas. Cabo Verde é o terceiro país africano de língua portuguesa com mais casos, até ontem 616 infectados,
e mais uma morte revelada ontem, a sexta. Em todo o continente africano foram registrados até agora 5.756 mortos e mais de 216 mil casos. O Brasil registrou até às 8 horas de hoje 41.058 mortes por coronavírus confirmadas, segundo dados do Consórcio de Meios de Comunicação, que recolhe dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Com estes números, hoje ou amanhã o Brasil será o segundo país com mais mortes, logo a seguir aos Estados Unidos. O Reino Unido, que é o segundo, mantém 41.364, o Brasil tem 41.058, tem uma média de mais de 1.000 mortes por dia, portanto, logo mais terá ultrapassado o Reino Unido. O Ministério da Saúde até ontem anunciou 40.918 mortes, portanto, cerca de menos 100 mortes, a menos do que a imprensa indica hoje, o que é normal. Avançamos aqui para os Estados Unidos. Mais de 2 dezenas de organizações internacionais de ajuda humanitária mostraram-se cada vez mais alarmadas com a falta de resposta dos Estados Unidos da América à linha de frente de combate à pandemia da Covid-19. Numa carta enviada ao governo americano, as organizações de ajuda criticam que pouco ou nenhuma assistência humanitária americana tenha chegado àqueles mais afetados na linha de frente, particularmente Ásia e África. A carta enviada ao administrador John Barsa, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, tem data de 4 de junho, o mesmo dia em que outros responsáveis daquela agência anunciaram a liderança global dos norte-americanos na resposta à pandemia. Os Estados Unidos dizem que já contribuíram com mais de 700 milhões de dólares para o combate à pandemia em vários países do mundo. Entre as organizações estão Save the Children, Mercy Corps, World Vision, Care USA, o Conselho Norueguês dos Refugiados, o Serviço Mundial Judaico Americano, entre outros. Aqui nos Estados Unidos continuam os protestos, agora com menos intensidade, sem violência, mas os protestos contra o racismo e a brutalidade policial continuam em várias cidades, no momento em que parlamentares estão a tentar dar resposta. Os democratas apresentaram na segunda-feira uma proposta de lei para a reforma da polícia com 150 páginas, os republicanos disseram que estão a trabalhar. Ontem o presidente americano pediu calma, que ele vai apresentar juntamente com os legisladores uma proposta abrangente para evitar a brutalidade policial enquanto mantém confiança na polícia, mas não revelou de todo o seu plano. Entretanto, o presidente do Sindicato da Polícia de Chicago garante que qualquer polícia naquela cidade que se ajoelhar durante os protestos de George Floyd será expulso ou castigado. John Catanzara, o novo presidente da Ordem Fraternal da Polícia de Chicago, disse à Fox News que o gesto é visto como uma traição à farda que os polícias ostentam. Defende a abolição dos agentes da polícia e vão ajoelhar-se por isso? É ridículo, disse o presidente do Sindicato dos Polícias de Chicago. O gesto tem sido praticado nas manifestações contra o racismo que foram desencadeadas pela morte de George Floyd. Muitos têm sido os agentes da polícia que se juntam aos manifestantes, num sinal de que a polícia está do lado da causa Black Lives Matter, ou seja, a vida dos negros importa. Daqui a pouco vamos à atualidade internacional. Vou regressar aqui ao trending para ver o que mais está a marcar as redes sociais. No Google, as manifestações contra o racismo e a injustiça social nos Estados Unidos continuam a provocar uma série de ações em todas as áreas, muitas pedindo mudança. Esta semana falámos da remoção das estátuas de generais confederados, de remoção de bandeiras confederadas, e hoje temos a mudança de nome de um grupo de música country. O grupo Lady Antebellum bateu o recorde na semana passada nas pesquisas do Google em 24 horas. Mais de 2 milhões de pesquisas são sobre o grupo ter mudado o nome para Lady A. Em comunicado, o trio justificou a mudança de nome com a associação de que Antebellum tem com a escravatura. No comunicado, o grupo diz que sente agora o impacto que o nome pode ter para os negros americanos e que antes não sabia. No Facebook, o top 3 dos trendings traz uma marca à baila. O perfil da Liz publicou um link a dizer que a hashtag Boycott Starbucks está trending e o seu post tornou-se trending. No post com mais de 1.700 partilhas, cerca de 3.000 comentários e quase 8.000 comentários, o Delish diz que a cadeia de café Starbucks proibiu os seus empregados de usar qualquer acessório relacionado com o movimento Black Lives Matter. E, de facto,
esta é a notícia de hoje. Há com certeza alguns clientes de Starbucks aliás, que não estão contentes com uns. Eu quase não vou lá. A empresa justificou a posição dizendo que é a política da empresa não permitir que os empregados usem quaisquer acessórios que advoguem por questões políticas, religiosas ou pessoais. Mas o empregado negro e transgênero disse ao BuzzFeed que o Starbucks permite que os seus empregados usem pinks e t-shirts, camisolas ou outros acessórios relacionados com a comunidade LGBTQ. Portanto, a empresa alertou aos empregados para agitadores que queiram desviar os princípios fundamentais do movimento Black Lives Matter e ampliar a divisão. Portanto, aí, muita polémica também nas redes sociais. E já visitou o website da Voz da América hoje? O artigo mais visto nas últimas horas é sobre estudantes angolanos na África do Sul que pedem ajuda ao governo para regressar a Angola. E também o artigo sobre o ativista Nito Alves, que foi processado em Portugal alegadamente por duas funcionárias da Embaixada Angolana em Lisboa, também está trending. Pode visitar voaportugues.com. Também vai ver a entrevista que o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, deu à Voz da América sobre um contencioso em torno da rede sobre mercados Candando de Isabel dos Santos. Também temos a posição de Isabel, temos a posição do Ministério e do supermercado. Visite então a nossa página, temos muita informação, como hoje também temos mais um ataque aí em Cabo Delgado com 15 chefes de família decapitados, portanto tem muita informação também dos protestos nos Estados Unidos. Vamos ver por onde vou mais. Aqui as notícias, rapidamente em headlines, a polícia espanhola desmantelou uma organização internacional que se dedicava ao tráfico de seres humanos e deteve 12 pessoas, incluindo o líder do grupo, um cidadão da República Centro-Africana que vivia entre Portugal e Alemanha. A Guarda Civil revelou que a maioria dos detidos é de origem subsaariana e marroquina. As vítimas, mais de 1000 desde 2018, incluindo mulheres e crianças, eram todas quase da África subsaariana. No Afeganistão, pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão de uma bomba dentro de uma mesquita no oeste de Cabul hoje. Ninguém reivindicou o atentado. Na sua primeira aparição pública após semanas de confinamento, o presidente Vladimir Putin disse hoje que a maioria absoluta dos cidadãos apoiou o seu controverso plano de mudar a Constituição, que o permite ficar no governo ainda durante muitos anos, já que a Constituição vai entrar em vigor depois de deixar o país e deixar a presidência, e ele pode concorrer mais uma vez. Na República Democrática do Congo, procuradores pediram uma sentença de 20 anos de prisão para o importante aliado do presidente Félix Tshisekedi, acusado de desviar mais de 50 milhões de dólares. É o seu chefe de gabinete, Vital Kamerhe, que está preso desde 8 de abril. Ele e mais 2 co-réus são acusados de desviar fundos do Estado, alegadamente para construir 1.500 casas fabricadas por soldados. Muitas notícias, portanto, hoje, lembrando que teremos muito mais na nossa emissão de rádio, a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, 17 horas em Portugal e 14 horas de Brasília. Essa emissão também pode ser acompanhada em ondas curtas, onda média, através das rádios parceiras em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe e na internet, voaportugues.com. Também estamos durante todo o dia nas redes sociais, 24 sobre 24 horas, vai encontrar informação. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VOA Português. Antes de ir embora, vou regressar aqui à nossa página de Facebook e dar um último alô aos que estão aqui a acompanhar-nos. Muita gente mesmo acaba de entrar, claro, não vou ter tempo de ler todos, mas do Ambo temos o Abreu Jamba, o Domingos Fedias Julai diz Moçambique, mais do que Covid-19, a maior preocupação são conflitos em Cabo Delgado e na zona centro, onde tiram um som da população, já são dezenas e dezenas de refugiados nesta situação crítica. Glauber Gledson Pérez disse que caso o Brasil atinja o primeiro lugar em mortes e infecções da Covid, é seguro que sofra sanções diplomáticas e económicas da União Europeia, países asiáticos e dos próprios Estados Unidos. Narciso Miguel diz, olha, estou muito preocupado com os números que dia após dia nos chegam de Moçambique. Temos vários comentários que entraram só agora, quando estamos a sair mesmo do programa. O Van Vicente está acompanhando desde Espanha, de Almeria.
Curmano, Escócia, diz: é triste aqui em Luanda, nenhum canal televisivo, nem rádio, nem avanço sobre as informações. Está a referir-se à questão da Candando. Boa tarde, a partir de Menonga, no Quando Cubano, diz o Levitas. O Futinho Lucas diz: com certeza, em caso os angolanos não vão falar, mas os canais internacionais estão a falar também sobre os conflitos político-militar em Cabinda, que nós também temos trazido aqui. Quem mais temos? Carlos Severino diz: bom dia desde Gravataí, Pernambuco. Nós precisamos saber o que está a acontecer com os nossos irmãos de Cabinda, diz Curmanos Anderson. E temos vários outros. José Paulino diz: estamos bem em algumas províncias, menos em Cabinda. E como é que o executivo suporta uma economia débil com Covid, fome, malária, febre amarela, tifoide, etc. E vários outros conflitos. Portanto, assim, terminamos o Washington Fora de Horas com a leitura dos comentários dos nossos internautas. Obrigado por estarem aqui com a Voz da América. Quero dizer que nós vamos embora do Washington Fora de Horas. Estaremos mais tarde na nossa missão de rádio. Lembrando que a partir das 17 horas e 30 minutos de Luanda teremos o Angola Fala Só. Vai ver lá o Angola Fala Só. Hoje vamos falar sobre saúde, vamos ter coisas interessantes no Angola Fala Só de hoje, também na nossa missão de rádio. E estamos nas redes sociais durante 24 horas, aqui no Facebook e nas demais redes sociais. Na segunda-feira, neste mesmo horário, estará aqui a Marla Salete com Washington Fora de Horas. Um bom fim de semana a todos. Cuidem-se, fiquem bem. Até qualquer dia, sempre aqui na Voz da América. Fui.